Agora, uma questão muito importante que se coloca é como falar em público usando as técnicas de oratória. Há muitas respostas relativamente a isso, mas eu resumi isso em 2 pontos que vamos desenvolver já a seguir. Primeiro ponto, como falar em público usando as técnicas de oratória. Você precisa perceber algo muito importante, que é a preparação do apresentador. Em segundo lugar, é o discurso do apresentador. Você precisa saber que ao falar em público, você tem uma oportunidade de poder vender uma ideia, de poder vender um produto ou um serviço. Nós constantemente estamos a vender, angariando finanças ou não no momento, mas estamos a vender a nossa opinião, estamos a vender a nossa ideia, estamos a vender os nossos conceitos, e isso requer fazer do melhor jeito possível. Então a preparação do apresentador é muito importante para uma boa oratória. A apresentação do apresentador tem a ver com a sua vestimenta. A roupa que você vai usar numa atividade para crianças, se calhar não é a mesma na Assembleia Nacional, num discurso do Estado da Nação. E a preparação do apresentador começa, acima de tudo, com um propósito. Por quê? Por que você vai apresentar? Qual é o propósito? Você deve conhecer o propósito da sua apresentação. E outra coisa muito importante na apresentação do apresentador, neste caso, como é que ele se prepara? Como? Você deve perguntar-se como vou transmitir essa mensagem. E depois, o que? O que é o conteúdo? Nós muitas vezes, ao falar em público, nos preocupamos com o que? O conteúdo. Nos esquecemos do porquê, que é o propósito do encontro. Por que eu tenho que apresentar? Tenho que apresentar porque acharam valências em mim e disseram que eu tenho competências para tal. Tenho que apresentar. Então, como? Como vou apresentar? Quais são as técnicas que eu vou usar? Como é que vai ser o cenário? Enfim. E o que é o conteúdo? O conteúdo vem depois. Nós não podemos começar pelo conteúdo. Agora, depois da preparação do apresentador, nós vamos para o discurso do apresentador. Como funciona o tal discurso do apresentador? Há um vídeo muito importante do Barack Obama. Eu sei que vocês vão ter possibilidade de assistir e esse vídeo fala algo muito importante do Barack Obama. Esse vídeo expressa de como o Obama, na sua visita ao Brasil, apresentou-se perante o público. Obama usava algumas técnicas de oratórias extraordinárias. Obama, quando entrava diante de um palco, Obama antes fazia um estudo das pessoas que lá estariam. Obama, antes de entrar para um público, para falar em público, Obama faz estudo de quem vai estar lá. O estudo em pesquisa científica nós falamos de sociodemográfico, o estudo sobre as pessoas que estarão no local da nossa apresentação. E Obama, quando faz o discurso, todo mundo aplaudia, as pessoas não sabem o sentido do Obama. O Obama tinha uma comunicação não verbal extraordinária. O Obama olhava para as pessoas, o Obama chamava a atenção das pessoas, o Obama preparava as pessoas sobre aquilo que elas estavam para ouvir. E o Obama, quando foi no Brasil, ele de fato fez o estudo do Brasil, inclusive falou português e as pessoas aplaudiram. Por que as pessoas aplaudiram? Porque as pessoas identificaram-se com o português do Obama. E o Obama sabia que naquele dia era um domingo, era um dia que tinha o jogo Vasco da Gama e as pessoas aplaudiram naquele dia. Por quê? Porque o Obama identificou-se com o público. Quando você estiver a falar em público, você tem que se identificar com o seu público. Você deve criar empatia. Você não pode chegar logo a falar daquilo que você tem a falar, mas você deve criar uma conexão com o seu público. Agora, como preparar, um discurso? Isso é muito importante. Como é que a gente pode preparar um discurso? E o exercício que eu quero lhe recomendar é o discurso ou método TIO. O método TIO é um método que começa com T-I-O. T quer dizer tema. I quer dizer importância. Tá? E o orador. Então, quero lhe mandar uma tarefa agora. Você vai poder arranjar um tema
vai apresentar o seu tema e depois vai dizer a importância do tema e no fim apresenta-se. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo do método TIO que você vai exercitar lá em casa. Olá, eu quero falar sobre oratória. Qual é a importância da gente falar sobre oratória? O porquê que temos que falar de oratória? Eu quero lhe dizer que a oratória é uma formação que vai abrir os seus horizontes na vida. A oratória vai fazer-lhe perceber de que é muito mais fácil vender do que antes pensavas. Eu quero lhe dizer, através ou a partir desta formação, você vai aumentar as suas vendas. Você que sente medo de falar em público, vai fazer discursos com ousadia. Esse tema é muito importante e vai além dos jornalistas, dos políticos. Você também pode aplicar as técnicas de oratória. Eu sou o Narciso César. Tá vendo? Então esse método primeiro fala do tema, fale de importância do tema e posteriormente você precisa falar de ti. Então, não é recomendável começar a falar sobre ti. É bom que fale do tema, a importância do tema. Para você que tem dificuldade em fazer uma boa introdução, use sempre o método TIO. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse segundo módulo. Vamos agora para o terceiro módulo, que é a persuasão. Obrigado.